Toda história começa com um olhar que conecta, transforma e cria laços. E laços que duram para sempre. Esse é o tema do nosso primeiro episódio, que é a primeira lambida. E é um desafio muito grande para a gente, né? Sair desse ramo somente da clínica veterinária e migrar um pouco para o digital. Mas é com grande satisfação que nós começamos o nosso primeiro episódio, que se Deus queira, de muitos episódios da Clínica do Pet. Sejam todos bem-vindos e para esse episódio estamos aqui com duas pessoas especiais. A primeira é a doutora Fernanda, que atualmente é proprietária da clínica, especialista. Eu vou pedir para você se apresentar, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, né? Um grande desafio. A gente fica muitas vezes restrita dentro do consultório, né? E não enxerga outras possibilidades para criar conexão com os tutores, né? E até levar informações básicas, mas que às vezes não são faladas. E que é interessante a gente pontuar. Mas eu sou formada já há 11 anos como clínica geral, né? E nesse meio de tempo eu fui buscar também me especializar. Então, atualmente eu sou especializada em medicina felina, em oncologia e também em cirurgia. Legal, show de bola. E nossa querida Rose, que quando as meninas falaram sobre o tema, buscaram na mente alguém que teriam muito a ver sobre isso, primeira lambida, e a Rose foi a primeira decisão. Elas colocaram lá de primeira mão, não, tem que ser a Rose, e ela tem uma história muito bacana para contar pra gente. Seja bem-vinda, Rose. Obrigada, muito obrigada. E como tema do primeiro episódio, você tem 2 gatos, né? Sim. E adotou a Sophie. Isso. A Sophie chegou no lar recentemente. Hoje você me disse que ela está com 51 dias, 51 né? dias. E conta para nós como que foi essa experiência da adoção, de trazer a Sophie, né? Um novo tão membro. linda, um novo membro para dentro da família e no meio de 2 gatos. Sim, é que assim, eu venho de um luto, né? Da minha cachorrinha que faleceu faz quase 3 meses, né? A Tiffany. Então, tava uma tristeza muito grande em casa, em mim. E aí eu falei, não, eu tenho que dar um jeito nessa parte, né? Que machuca muito. Aí foi quando eu falei, não, eu vou atrás de um outro cachorrinho, né? Porque os gatos sempre me fazem muita companhia. Mas, assim, o cachorro eu gosto porque eu levo para passear, eu gosto de viajar e levar, né? E aí eu falei, não, eu vou ter que arrumar. Aí eu comprei ela, porque eu fui até numa feira, mas não me identifiquei, porque eu ia já logo nos mais velhinhos, nos adultos, porque ainda estava aquilo em mim. Uhum. Aí um dia, olhando na internet, eu vi, assim, uma pessoa vendendo, eu falei, eu vou lá ver. Aí eu marquei, já fui ver, aí a hora que ela estava com 12 dias. Aí a hora que a mulher me mostrou ela assim na mão, ela cabia na palma da mão. Aí a hora que ela olhou pra mim assim, ó, aí eu falei, é ela. Amor à primeira vista, né? Amor à primeira vista, Então, assim, o que você acredita que motivou, né, você buscar um outro animal? Foi a falta, foi a ausência da anterior? Foi a tristeza. Tristeza? Hoje, ficar sem um animalzinho é triste? Eu acho. Eu acho que um lar sem um bichinho não é igual. Transforma, né? Transforma, E por mais que às vezes as pessoas falam, mas aí você acaba ficando presa, né? Mas eu acho que isso não tem importância. Não é que você fica presa, né? Pelo contrário, você recebe tanto amor, tanto carinho, que aquilo não tem nem explicação, não dá pra você explicar. E hoje os estabelecimentos, eles estão se adaptando, Sim, né? Hoje, o pet é um filho, então se o estabelecimento ele não se adaptar, ele acaba, às vezes, não chamando atenção também, né? Então, a gente quer viajar, levar para estar junto, né? Para se divertir, poder ali também participar de momentos, né? De férias, momentos diferentes, estar também junto com o pet. Sim. Então, não é que priva, né? Claro, no começo tem toda a questão da vacinação, né? Que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas depois, nossa, se torna companhia. Então, é uma energia muito gostosa. Muito e não boa. Substitui, não. Né? Eu falo que ameniza, né? Isso. Ameniza meu sofrimento. Porque você vai falar, mas você não pensa mais na outra. Eu penso nela todo dia. Todos os dias, Eu tenho a tatuagem dela no braço que eu fiz. Então, assim, é todo dia que eu penso nela, né?
Mas, assim, ela, como a atenção tem que ser muito assim nela, por causa que ela é muito bebê, então isso tira aquela tristeza dentro de mim, entendeu? Então, me ajudou muito. Desde o dia que eu vi ela, aí eu comecei já, eu comprei uma roupinha, comprei outro negocinho, aí já foi. Eu falei, não. Foi amor à primeira vista, Foi né? amor Agora à me primeira conta vista. uma coisa. Como foi a chegada da Sophie com seus familiares, na sua família? Olha, Você mora com seu esposo, né? sim, meu Tem esposo, filhos? Como eu que- tenho 2 filhas, mas uma já não mora mais junto, né? Já adulta. A outra também tem 27. Mas assim, também, tudo em cima dela, tão feliz também. Eu até brinco com a minha filha, que falou que ela tá com ciúmes. Mas Porque ela fala, muda não, toda a mamãe, que atenção. nada. Ela brinca comigo. Ela fala, não, mas não tá não. É que ela escuta a voz dela, ela já olha de longe e já sai correndo. Do meu marido também. Ele já chega, ela já olha. Opa! Eu falo, gente, desse tamanho ela já tá conhecendo Já a voz. associa. Que É um barato. E os 2 gatinhos, como foi? Então, os 2 gatinhos estão. Ela que tá correndo atrás deles, eles se escondem. Querendo brincar, né? Querendo socializar, meus irmãos. Só que o mais velho já tá chegando mais perto dela. O Dart, né? O Dart, ele é mais, né? A fêmea tem 5 anos, vai fazer. Ela já tá meio longe ainda. Ela vê, passa perto e faz... Shh. Tipo, sai daqui. Chega pra lá, sai pra lá, né? Agora o gatinho não. O gatinho tá já chegando perto, já tá querendo cheirar ela. Então já tá... Logo já estão os dois Já se juntinhos. adapta, é que pro gato, né, são fases também diferentes, Sim, né? O gato, ele precisa se sentir mais seguro, né? E assim, chegou um membro diferente, né? Com uma atividade diferente. Aham. Toda simpática, toda serelepe, querendo brincar. E o gato, como ele é territorialista, né? E estava acostumado àquela rotina, se vê também num ambiente um pouco diferente. Então, Sim. o processo de adaptação é demorado, né? Mas vai dar certo, né? Com a orientação correta, a gente acaba... E essa é uma dúvida que eu tenho, né? Chegou um novo membro, principalmente a Sophie, recém-nascida, chegou com quantos dias? 36, 37, por aí. 36, 37 dias. Muito Quais são típico. os primeiros cuidados, né? Os cuidados essenciais que o tutor tem que ter na chegada de um novo animal? Às vezes a gente é pego de surpresa, né? Mas quando a gente consegue se antecipar e se programar, o ideal é a gente sempre ter um ambiente, né? Já preparado para esse pet, um ambiente seguro, confortável, sem acesso a produtos de limpeza, né? Objetos pequenos que ficam caídos pelo chão, aqueles fios que estão ligados na tomada, né? Porque tudo acaba sendo, né, uma atração, tudo é diversão. Então, tudo quer colocar na boca, tudo quer morder, tudo quer explorar. Então, eles não têm noção, né? E é uma fase que ainda a gente tá começando a educar. Então, por mais que você brigue, às vezes tá achando que tá sendo mais uma brincadeira do que realmente uma forma de repreender. Então, tem que preparar o ambiente, né? Quando tem outros pets, né? No primeiro momento, não é ter essa aproximação logo de imediato, né? Até pra gente ter um período para saber se o que tá chegando tá saudável, se não tem nenhuma alteração clínica, como, por exemplo, um vômito, uma diarreia, uma pulguinha, um carrapato, algum tipo de sarna, né? Para até não ter risco de transmitir para os outros, né? Se preparar em relação ali à alimentação adequada, né? Tentar entender qual fase que esse pet tá, até pra gente direcionar em relação à alimentação, um potinho de água, um espacinho calmo, tranquilo. Pra gente iniciar também ali, né? Ter uma referência nesses primeiros dias, porque às vezes é tudo muito incerto, a gente não sabe se tá comendo, se tá conseguindo fazer cocô e xixi, então a gente precisa ter uma referência desse pet ali dentro de casa. E a gente já vai pegando o jeitinho e já, né, se programa aí para fazer uma avaliação veterinária, porque às vezes não é esperar ficar doente pra gente procurar uma assistência, porque dependendo da fase de vida, são orientações diferentes. Mas é super possível, com a orientação correta e o ambiente adaptado, é super possível dar certo. E a Sophie já aprontou alguma desde quando chegou? Não. Não? A única que ela tá aprontando é correr atrás dos gatos. Mas ela já visitou o veterinário já? Já levou? Já esteve na clínica. Assim que ela chegou no sábado, na segunda eu já levei. Legal. E tem um protocolo vacinal também, né? Como que funciona nessa fase inicial para cachorrinhos? Sim, se o pet ele não teve, né, nenhum contato com vacina, a gente indica, né, iniciar o protocolo vacinal. Cães, a gente indica a partir dos 45 dias de vida e gatos, às vezes, a partir de 2 meses de vida.
A Sofia, ela chegou, ela não tinha essa idade ainda, né? Então, a gente fez toda uma avaliação, primeiro clínica, orientou a respeito de vermífugo também, né? Porque, às vezes, já vem contaminado da mãezinha, dos bebês. A gente não sabe, às vezes, né? Como que era o contato ali com os outros, em ambiente onde a mãezinha era... ela presta atenção, né? Ela muito presta atenção em fofa. tudo. Então, tem que se programar, tanto com as vacinas, né, quanto com o vermífugo, né? Vacinas vai vir com o objetivo de prevenir algumas doenças transmitidas por vírus e bactérias. E o vermífugo, né, principalmente pensando nos parasitas intestinais, porque às vezes pode ter algum tipo, né, de parasita e atrapalhar todo o processo de desenvolvimento, né? Eu gostaria se tivesse como, não sei se a câmera consegue pegar. Eu queria mostrar a carinha da Sofia. Da Sofia. Vamos ela tentar muito mostrar. Vira ela um pouquinho fofa. pra câmera. Acho que consegue pegar. Vocês tô que estão de vendo? Daqui, lacinho. olha nessa aqui, vê se consegue ver a carinha dela. Esse rabico dela, pelo amor de Deus. Olá, Sofia. Olha o rabo. Cadê a Sofia? Cadê essa riqueza da tia? A carinha dela. Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? É. Ô, Rose, e teve algum momento, né, que você percebeu que a Sofia já fazia parte, já estava fazendo parte já da família? Sim. Algum momento que você percebeu e pensou assim, nossa, foi escolhida por Deus para estar na família. Foi no dia que eu vi ela. No mesmo No dia? mesmo dia que a mulher me mostrou, que ela olhou pra mim, ela falou pra mim assim, ela abriu os olhinhos essa semana. A hora que ela olhou assim pra mim, aí eu olhei e falei, ela é minha já. Criou conexão, né? É, Uma ela é energia de minha. outro mundo mesmo. Mas teve também um fato que, né, que tem pessoas que acreditam, mas, né, tem pessoas que não. No domingo eu tava vendo o Instagram e ainda apareceu uma mensagem muito bonita que eu li. Eu até tirei um print e guardei. E ali falava que Deus estava vendo minhas lágrimas, a minha tristeza, mas que logo isso ia passar. Legal. Aí foi no outro dia que eu conheci ela, que eu encontrei ela. Eu já estava no seu caminho, Já né? tava, Isso. E doutora, como que a gente pode fazer a pessoa que está em casa, o tutor que está em casa, que não passa por um veterinário, para saber qual que é a melhor alimentação que o cãozinho pode acabar comendo? Existe uma forma, existe alguma coisa que a gente consiga identificar? Porque nem todo mundo tem acesso ao veterinário, por mais que a gente saiba que é importante, né? Mas hoje, para o pessoal que está assistindo em casa, existe alguma forma da gente conseguir identificar tamanho, não sei, como que funciona isso? Tudo vai depender muito da condição, né, em relação à adoção. Então, se o cãozinho adotante, se ele já tem algum histórico, né, se é um filhote, se é um adulto, se é um idoso. Então, a gente tem que primeiro estadiar mais ou menos uma média de idade para a gente direcionar, porque cada fase, né, tem uma indicação, tem uma nutrição específica. Então, que nem a Sofia, né, a gente acabou indicando a alimentação, ração filhotes, né, é um porte pequeno, então a gente tem que se atentar também ao tamanho do grão da ração, senão a Sofia também às vezes não conseguiria comer. Né? Na primeira avaliação, tudo gengivão, né? Então a gente pontuou muito. Cuidado, porque às vezes você coloca a ração, às vezes ela não vai conseguir comer, ela não vai conseguir mastigar. Então tem alguns momentos que a gente precisa hidratar essa ração para ser mais fácil o processo de mastigação. Às vezes não consegue comer, foi desmamado muito cedo, tem que entrar às vezes com papinha para desmame, ou às vezes não teve nem contato com o leitinho da mãe. A gente tem que oferecer também um alimento específico para essa fase. Então, tudo vai depender mesmo da média de idade. Agora, se já é um cão adulto, né, a gente já orienta também em relação à ração adulto, o porte, né, porque tudo diferencia muito em relação ao tamanho do grão. E uma ração de qualidade, né? Hoje a gente tem muitas opções, mas a gente sempre orienta procurar uma ração com uma qualidade superior, porque um animal bem nutrido, né, vai refletir isso ao longo da sua vida. Então, tem todo um crescimento, né, saudável, um desenvolvimento da melhor maneira possível. Sachêzinho é indicado para essa Sachês idade? são indicados também, né? A gente tem que
administrar de maneira ponderada, dependendo, né, de como é o pet, para às vezes não influenciar na questão da desbiose intestinal, de não promover às vezes o amolecimento de fezes. Mas existem sachês que têm também a opção de ser um alimento completo, então às vezes supre uma refeição de ração seca, e tem aqueles sachês que são petiscos. Então a gente também direciona a melhor maneira possível para não causar nenhuma intercorrência ali, principalmente de amolecimento de fezes. Mas é possível sim, né? Tudo que for possível a gente às vezes oferecer para o pet já ir associando é interessante. Claro que tudo o mais natural possível, com a quantidade também específica, né? Não é nada em exagero, até mesmo as frutinhas e os legumes. É super possível a gente associar também, mas de maneira bem ponderada, né? Com a quantidade correta. Tem frutinhas e legumes que não podem ser administrados. Então, tem tutores que às vezes, ali, né, sem saber o que fazer, já vão administrar leite. O leite é algo que não é indicado, né? Por mais que seja um filhote, né? O leite de vaca, ele tem lactose. Mesmo sem lactose, pode causar desbiose, né? A própria lactose é um processo mais difícil de digestão para os caninos. Então, tem todo um macetinho que a gente precisa, né, orientar, porque às vezes o tutor, sem a informação, acaba fazendo, achando que vai fazer bem, mas aí acaba, às vezes, piorando a condição. E o filhote, o problema ele não tem reserva energética, não tem reserva hídrica. Então, se acontece de ter vômito e diarreia, dependendo da quantidade que tem no dia, entra num quadro de desidratação. E aí é uma situação de emergência, né? A gente precisa, às vezes, repor isso o quanto antes, porque é um bebezinho, né? Não tem reserva como um cão. Então, é outro cuidado que a gente tem que ter também em relação aos filhotes. E como que a gente consegue perceber que o animalzinho requer cuidados especiais, né? Como que a gente consegue? Olhando para ele, vendo... Como que funciona isso, né? Eu consigo identificar que eu preciso correr com ele, eu preciso levar no veterinário. Porque, como você disse, nessa fase é algo que você não pode perder tempo, né? Você tem que correr... Não pode perder tempo, a gente tá falando de um filhote, né? Então, o filhote é aquele ligado no 220, aquela energia que não tem fim, não tem botão de desliga, eu costumo comentar com os tutores. Então, eles têm que estar com esse mesmo tipo de comportamento, né? Claro, vão ter fases onde vai ter aquela soneca gostosa? Vai. Sim. Mas, assim, passou acordou, acabou. Acabou, realmente. Então, é brincando, é se divertindo, né? Como eu falei anteriormente, o cão não tem reserva energética, não tem reserva hídrica. Então, toda hora ele tá indo lá comer, toda hora ele tá indo beber. Por conta disso, toda hora tá fazendo cocô, toda hora tá fazendo xixi. Sim. Então, é algo assim, se você tá em casa acompanhando e monitorando, é muito perceptível, né? Viu um filhote muito quietinho, você tá tentando interagir, tá tentando brincar, e só tá ali no cantinho, chateado, sem nenhum tipo de interação, opa, algo pode estar errado, né? Não tá querendo comer, não tá querendo beber, alguma coisa pode estar acontecendo. Então, viu que não tá tendo a apresentação, né, o comportamento de filhote, já é um sinal de alerta. Eu preciso procurar ajuda, né? Porque esperar muito tempo corre-se um risco muito grande. Sim. Né? A gente está falando de um paciente de gramas, né? A Sophie chegou, estava com nem 400 gramas. 400 gramas, né? Então, muito cisquito. Então, a dificuldade de pegar acesso, a dificuldade, às vezes, de coletar um exame de sangue, é possível? É super possível, mas a gente está falando de um paciente de gramas, né? Então, não é interessante esperar o negócio piorar para sair correndo e procurar ajuda, né? Já viu que tá diferente? Entre em contato com a clínica que você está acostumado, procura, né, uma orientação, porque às vezes o veterinário pode, né, dar alguma dica ou já sugerir um atendimento já emergencial. E qual que é o papel hoje, né, do veterinário para essa primeira fase, para o acompanhamento, para o tutor, né? Qual que é a dica de ouro que você daria assim, para o pessoal poder tá fazendo esse acompanhamento, né? Hoje nós percebemos assim que o mundo ele está ficando cada vez com mais pet, né? As pessoas estão deixando de ter filhos para ter pet. E é igual um pediatra, então eu costumo falar que o veterinário é igual um pediatra. Né? E qual que é a dica de ouro? Qual que é o papel do veterinário hoje que tem para esse cuidado?
É o que eu sempre falo, assim, o veterinário, além de cuidar, né, de orientar, ele tem que se tornar um parceiro mesmo do tutor, né? Porque é uma fase onde podem surgir muitas dúvidas. Sim. Então, às vezes, dentro do consultório, a gente orienta, a gente fala, mas chegou em casa, aconteceu alguma situação de diferente, né? Ter a liberdade também de entrar em contato novamente com a clínica para receber uma orientação. Então, o veterinário, além de orientar, ele tem que se tornar um parceiro, né? Porque é que nem a Rose, ela já estava acostumada, né, com a Ti, que era já uma idosinha. Então, Sim. são cuidados completamente diferentes. Agora, ela está se vendo diante de um novo desafio, né? A Ti, ela estava com 18 anos. Quase 18, Nossa. né? Então, assim, fases completamente opostas. Então, a 18, né, quase 18 anos, sem ter um filhote dentro de casa. É. Então, são comportamentos diferentes, rotinas diferentes. Então, o veterinário, ele tem que criar essa conexão e ser um porto seguro também para o tutor, né? Para orientar, sempre que surgir qualquer novidade, tá ali para direcionar. Então, a gente acaba se tornando parceiros, né? Para até ter uma conexão e se sentir mais seguro dentro de casa, como conduzir ali as situações do dia a dia. Sim. Legal. E Rose, você percebeu uma diferença muito grande entre Percebi. ter a Tiffany e agora a Sophie, né? Conta um pouquinho dessa experiência, de como era o cuidado, né? Quando a Ti era da idade... É que a Ti, eu comprei a Ti, ela estava com quase 5 meses, né? Ah, você já pegou, não pegou recém-nascido, Não né? peguei bebezinho. É a primeira experiência sua que tem com um animalzinho recém-nascido? Bebezinho? Os Bebezinho. gatos vieram bebezinho. Bebezinhos. Eles Mas tinham os 40 gatos, dias. Eles são mais independentes, Mas é diferente, né? É porque ela não tinha nem dente, né? Nem dente, 400 gramas. Então, aí eu falei, e Projeto de agora, né? cachorro. Porque eu falei, e agora a ração, né? Aí eu peguei a ração, pus, né? E aí vocês me orientaram, a doutora Yasmin também, molha bem, deixa molhadinha. Aí eu molhava e amassava também. E aí ela já foi comendo. Eu falei, então é por aí, tá certo. Vamos continuar. E com a Ti, né, assim, já... Claro, né, ela já tava com quase 18. Sim. É quase, a gente fala, quase volta a ser criança novamente, né? Porque tem todo um cuidado na especial. fase final, você diz que o animalzinho, quando ele tá mais idoso, ele volta... Que assim, ele fica mais dependente aos Sim. cuidados, né? Tem toda uma dificuldade ali, às vezes. E eu acho que isso aí que deixou eu mais abalada. Porque aí eu tinha todo o cuidado com ela, né? Uma parte da sala já estava toda fechada para ela, né? cheio de tapetinho higiênico. Aí ali eu já punha água, já punha ração. Eu levantava ela para ela comer, eu dava água para ela na boca, eu limpava ela. Então, assim, aí um período inteiro do... Eu ia trabalhar na minha casa mesmo, mas aí eu toda hora tá ligada nela. Você adaptava a sua rotina a ela, sim, né? Aí de repente, não, eu vi que uma hora ela ia. Mas aí dá aquele choque, né? A gente não tá preparado, né? Entrar... Por mais que a gente espera, a gente nunca tá preparado. Entrar em casa, cadê? Eu olhava ali o lugar que ela ficava, na sala, cadê? E dá aquela tristeza. Eu ia para um lugar, olhava, tudo lembra ela, né? Tudo. Igual eu falei, na minha casa tem um monte de coisa dela. Tem a almofada dela no sofá. É muitos anos com a gente, né? Sim. Viagem, tudo ela viajava vida, com a gente, E aí sente, é muita dor, assim, porque é muito tempo junto, cria muito laços, né? E mesmo você sabendo que uma hora vai, na hora que vai é muito triste. É um luto, né? A gente vivencia um luto mesmo. Eu acho que eu comecei o luto nessa fase já. Que eu já levantava ela para ela comer. Que ela já estava molinha mesmo, que ela já estava, né? Dependente, bem muito cuidados, dependente, né? Então, dali para frente, foi assim muito triste. Mas eu seguia, vamos lá, eu acordava cedinho para limpar tudo. Eu e meu marido já tirava todas as coisas à noite. Punha lá os tapetinhos, tudo dela. E de manhã, 5 horas da manhã, já acordava os dois, já tirava tudo, passava pano no chão, punha tudo de novo, arrumava todas as coisinhas dela. Então, é muito duro. Aí depois você vê daquele vazio. Sim, né? Quebra a rotina, né? Você se vê ali sem saber o que fazer, né? Ou o que eu vou fazer agora? O que eu faço? Eu falei, gente, não dá. Não dá. Mas a gente percebe que é a rotina mesmo, né? Você cria uma certa rotina. Então você tinha uma certa rotina Sim. com a Ti, né? E hoje com a Sophie você tem uma outra rotina. Também, né? acorda 5 e pouco também. Acorda também?
Acorda. Se não acorda, Ela dá um me acorda, escândalo, Que aí ela acorda, ela vai com essa patinha assim, que ela tá dormindo no quarto da frente do meu. Aí, tipo assim, né? Eu vou, já pego, tiro a ração da noite, já ponho outra, já pego ela no colo, vou pra cozinha, esquento a aguinha pra misturar na ração, pra amolecer, volto com ela. E se eu deixo ela reclama. Já tem um gogô potente, Tá já. vendo? E você conversa com ela também. Converso, vixe. Aí, né? prestando Aí, ó. atenção, Você faz Sabe o que tá vozinha falando. fina pra falar com ela Eu também. falo também, né, Sofia? Não é? Já sabe que o nome dela é Sofia. já. Olha o jeitinho. Ai, que Em teu sonho. sono? Olha, que bonitinho. E Rose, o que você diria hoje, né, pra quem ainda tem dúvida se deve adotar ou não um animalzinho? Ai, tem que adotar. Tem que adotar? Tem. É outra energia, a vida, né? Eu acho que dá mais vida, mais alegria à vida. Verdade, A nossa rotina é tão cansativa, né? Tem que ter. Toda hora a gente tem que Eu estar falo lá. que são anjos de patas, né? São mesmo, São anjos enviados pra gente pra até ajudar a gente, né? Às vezes a gente nem imagina que a gente tá ajudando eles, não. Acho que eles ajudam muito mais a gente. Sim, com certeza. É uma energia muito gostosa. É uma troca, assim, é uma troca de energia, assim, e ele não espera nada, Não, né? Está sempre ali alegre, feliz, Sim, pronto para te acolher, Sim. sem nenhum tipo de dívida gerada ali. Então é muito gostoso. A gente tem que saber aproveitar, né? Sim, Porque passa muito rápido. Passa muito rápido, né? Então as demais. fases têm que ser muito bem aproveitadas. Então eu aproveito mesmo, tiro um monte de foto, faço um monte de vídeo. Isso. A gente tá com o Chico aqui, né? Saudade de quando o Ele Chico era tá aqui, pequenininho ó, também, né? Olha né? lá, Nossa, e já tá com 8 anos. Gente, olha como passa. Nossa, Passa rápido muito. demais. Eu né? falei pra Fernanda outro dia, gente, eu vi a foto dele bebezinho com vocês. Bebezinho, Agora Voa, aí- voa. E nós estamos caminhando já para os momentos finais do nosso podcast, né? Doutora Fernanda, quer deixar algum recado para as pessoas que estão nos assistindo em casa? Quer deixar algo que possa fazer sentido para as pessoas? Fique à vontade. Vou me prender mais em relação ao tema do podcast, né? O que a gente tá acabando de falar aqui é aproveitar muito, né? Porque é uma fase que passa muito rápido. Dá trabalho, exige muita atenção, né? Cuidados. Mas assim, quando a gente vê, já virou adulto, Pois né? E já são outros cuidados. Então, é uma fase que passa muito rápido. Claro, é uma fase importante, né? Para você já também impor certos limites. Mas a gente tem que saber curtir também, né? Aproveitar, tirar muita foto, mimar bastante. É uma delícia. E com a informação correta, com a orientação correta, o acompanhamento veterinário, né, frequente, a gente vai fazendo a medicina preventiva, né? Que o ideal seria, né? Pra gente não esperar, às vezes, ter um problema para sair correndo e procurar um atendimento. Então, quando a gente faz esse acompanhamento de perto, cria essa conexão, a gente vê que o paciente ele tem muitos benefícios, tanto em casa, né, quanto também dentro da clínica, porque só vem para fazer prevenção, né? Então, e acaba tendo aí uma vida longa. Então, aproveita bastante, curta bastante, porque é uma delícia. E da clínica a gente sempre está à disposição para ajudar no que for preciso. Obrigada. Legal. Rose, deixo com você a palavra também, caso queira deixar algum recado para esses tutores hoje que estão nos assistindo, né? Um recadinho, fique à vontade. Eu falo assim, que assim como aconteceu comigo, né? Às vezes as pessoas entram, né? Estão no luto, né? E às vezes falam, nunca mais, não quero mais. Não quero porque estou muito triste, não quero passar por isso de novo, né? É normal pensar isso no começo, mas não faz isso não. Não. Abre de novo seu coração e tenha outro, sim. Porque eles assim como igual eu falei, às vezes a gente pensa que eles precisam muito da gente, mas a gente precisa muito mais deles, né? Sim. É preenchido, Rose? Uma dúvida, até antes de terminar, peço desculpas, mas assim, ó, hoje a Sofia chegou, ela preencheu um espaço que estava vazio ou não? Como que... Eu acho que ela ajuda, né? Ajuda, Ajuda, porque se eu falar, acho que... Complementa, né? Complementa, eu acho, porque não tem não como. Substitui, eu falar que, não tenho mais... Não, aquela dor que eu sinto ainda, né? Mas ela me ajuda muito. É que o processo do luto, ele acaba sendo
um pouco mais leve, né? Isso. Não tão pesado É, ali, né? Com a é. rotina ali, sem Porque tava falta. pesado, né? É. Tava pesado para mim. Eu ver tudo aquilo e não ter ninguém ali me esperando mais para ajudar, né? E aí, não, agora não. Eu vou, faço as coisas, eu olho, não, já tenho que voltar correndo, que tem alguém me esperando. Sim. Então, isso é... Eu tava precisando disso. Ela acaba ajudando, né? Ajuda, A vivenciar um pouco mais leve, assim, o luto, Sim, né? Não substitui, mas ajuda bastante, ajuda demais. Sensacional nosso papo hoje aqui. Muito obrigado, doutora Fernanda. Obrigado pela presença aí, tá? Pelas dicas incríveis aí que nós tivemos. Rose, muito obrigado. Obrigada, também. Tá? imagina, Obrigado eu que por agradeço. participar desse desafio, dessa loucura nossa, né? Mas acredite, muita gente vai ser ajudado com tua história de vida, com o que você teve, com o que você nos contou. Tá? E a jornada da Rose e da Sophie é apenas o começo. E eu já ia me esquecendo, por favor. A Letícia trouxe um mimo aqui pra gente. Um mimo do podcast, da que clínica. lindo. Obrigada, muito obrigada. Deixa eu pegar esse cisquito. Esse neno mais gostoso. Pequenininha. Ela já Era queria pegar, isso né? que ela queria. Eu também já imaginava. Né? Aproveitar que quando entra no cabine colinho, né? Daqui a pouco tem uma moiçonha. Ai, meu Deus. Olha que lindo. Ai, tem até um negocinho pra pôr o nome. Um lacinho Olha, um que pouco grande ainda. Que linda. Aí esse potinho, ele é um potinho que ele Ai, gente. se enche de água. O potinho, esse do meio, ele ergue, aí ele não fica molhando os bigodinhos. Eu não acredito. É? Por enquanto dá pra nadar dentro, por né? enquanto ainda não é o melhor momento, Sim. tá? Por enquanto ela aproveita como banheira pra nadar, depois quando ela tiver maiorzinha. Ai, que lindo, gente. Ai, muito obrigada, viu? Obrigada. É só uma lembrança. Olha quanto presente, Sophie. a Sophie merece, né? Gente. Muito legal. Olha. Muito obrigado novamente, tá? Obrigado, Rose. Obrigado, doutora Fernanda. Obrigada, viu? Adorei. E no próximo episódio vamos mergulhar um pouco mais nesse mundo de quatro patas. Até já!